Eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes aqui do ateliê Artes da Dani Viste. E hoje venho mostrar para você alguns materiais principais que a gente precisa para fazer scrapbook. No vídeo passado eu falei que para mim o scrapbooking é não só um artesanato, é quase que um estilo de vida. O scrapbooking, ele ajuda a gente a relaxar, a diminuir a ansiedade. É interessante porque conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo que a gente pode fazer melhor e vai se surpreendendo com o resultado do que sai das nossas mãozinhas trabalhantes. Bem, mas eu vou falar detalhadamente dos materiais depois da vinheta. Antes, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser avisada e não só me seguir por aqui, mas também nas minhas outras redes sociais. No Instagram eu estou como @artes_daniviste e a minha página no Facebook é Artes da Dani Viste. Mas não se preocupa, porque às vezes você pode falar, gente, mas tem tanta Dani, como é que eu vou achar? É facinho. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para te ajudar a me ajudar. Porque quando você curte, comenta, compartilha aqui no YouTube e nas outras redes sociais, as redes sociais, elas entendem que o conteúdo que eu faço, ele é relevante e começa a entregar os meus vídeos, os meus feeds e as minhas postagens no Facebook para mais pessoas. Então, me ajude a te ajudar. Vamos lá para o vídeo? Não esquece de deixar seu like aqui, comentar, que agora não é assim, né? Mas digitando, comentar, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas aprendam o que é scrapbook. E fica comigo, porque logo depois da vinheta eu volto mostrando os materiais básicos para scrapbook. Voltei, gente! Vocês acharam que eu ia embora? Ó, já imaginou se você chegasse e tivesse só o cenário? Não, eu tô aqui para explicar para vocês os principais materiais para scrapbooking. Lembra que no vídeo passado eu expliquei que scrapbooking nada mais é do que um livro, ou um álbum, ou um caderno de recortes, não é você pegar o caderno e recortar, né? Vocês viram que eu mostrei alguns álbuns aqui para vocês, cadernos. São recortes de papéis que a gente faz para ter um álbum legal, um caderno. Às vezes eu não posso ter um álbum, mas eu posso fazer num caderno, como eu mostrei para vocês os cadernos que eu fiz. Inclusive, esse caderninho aqui, eu fiz esse caderninho aqui com folhas de sulfite, desse comum que a gente encontra em papelaria, em lugares que fazem xerox. E usei um papel estampado para fazer a capinha dos meus caderninhos. Mas como é que você fez? Por dentro eu fiz 2 furos, tá? Só fiz 2 furos e passei fita de cetim. Eu poderia ter passado barbante, eu poderia ter passado elástico, como eu fiz aqui do lado de fora, para juntar os 2 caderninhos. E eu fiz essa capa com papel craft. Mas se você tiver uma caixa de cereal, de repente uma embalagem que você acha interessante, você pode desmontar essa embalagem, essa caixa, e fazer a sua capa também. Você pode inclusive encapar a sua capa. Talvez vocês estejam ouvindo alguns barulhos aí fora, mas é que se eu ficar aqui esperando para explicar para vocês, eu não faço esse vídeo hoje e a luz vai embora, porque só a luz da ring light não é suficiente. Então, eu espero que você se motive aí com os materiais que você tiver a fazer um caderno para você de lembranças,
de recorte, de memórias. Você pode construir um albinho. Gente, esse álbum aqui, esse mini álbum, eu fiz ele com papel Paraná, que às vezes a gente encontra em caixas, em embalagens. Você pode até usar uma caixa de papelão mesmo, normal, para fazer a capa, tá? Ele é todo, essa parte branca dele aqui, é cartolina escolar, tá? Não é um papel especial para scrapbooking, não, é cartolina escolar. Esse recorte aqui é de papel de minto, não é de papel de presente. Isso aqui foi de uma sacolinha que eu comprei um produto, veio a sacolinha que tinha essas flores. Eu achei interessante, porque aqui a menina é como se estivesse num jardim, no campo, alguma coisa assim. Eu achei que essas flores ficariam interessantes aqui. Cortei. Essa flor aqui, da contracapa, eu imprimi essa imagem. Eu tenho a impressora em casa, eu peguei e imprimi. Mas nada diz que você não pode pegar, de repente, figuras, papel de presente. No caso dessa bonequinha aqui, é um recorte de papel de presente. Olha como está o papel de presente. É um papel de presente bem antigo, mas eu amo essas bonequinhas. Então, eu guardei o papel de presente para eu poder usar. E vocês estão vendo? Olha que gracinha que ficou. Eu tenho que usar só assim? Não, gente. Para vocês terem noção, eu já compro, ó, os papéis de presente assim, vários, e aí eu já deixo tudo enroladinho para quando eu quiser eu poder ter acesso e usar. Olha esse aqui, é de carrinho, tá? São carros bem diferentes que a gente pode usar para álbum masculino e até feminino, por que não? Existem mulheres que gostam de carro, que entendem de toda a parte mecânica e gostam de carro. Então, você pode muito bem fazer um álbum para essa sua amiga especial. Ou um caderno, tá? Mas o papel de presente, ele é muito fininho. Como é que a gente faz? Bem, você pode recortar um pedaço do papel de presente e colar numa cartolina. Você passa, cola, espalha, pode espalhar com o dedo mesmo e cola numa cartolina e estica bem. A gente pode esticar ou com um pedaço de pano para alisar, para ficar bem lisinho. Você pode pegar um pedaço de pano e alisar, ou você pode pegar também uma régua e ir alisando para poder ficar bem certinho e depois você corta. Então você já viu que material base principal para o scrapbooking é o papel, tá? Mas não é só o papel. A gente também usa bastante régua. A mais aconselhável é a régua de metal. Por quê? Porque a gente vai trabalhar muito com estilete. Na hora de cortar as partes que vão ser encapadas e até mesmo as páginas dos álbuns, a gente precisa cortar com estilete. Também é obrigado a cortar? Não. Existem pessoas que gostam de fazer na tesoura mesmo. Riscam de maneira que conseguem, porque vai encapar. Então não tem problema, pegam a tesoura e corta. Só que um papel muito grosso é difícil de você cortar com a tesoura. Mas você pode, se você não tiver, eu não aconselho ninguém a sair comprando as coisas para fazer. Se você tem uma régua escolar em casa, você pode muito bem usar. Por que a gente aconselha, se você vê que você gosta disso para trabalhar, para fazer, para dar de presente, você quer para ser um hobby ou até um trabalho, a gente aconselha daí sim você comprar régua de metal. Conforme você vai usando, daqui a pouco você tem um déficit aqui, começa a fazer como se fosse um buraco. Por quê? Porque o estilete ele vai tirando lasquinhas finas da régua de plástico. Mas isso não quer dizer que você não pode começar com uma régua de plástico, tá? A mesma coisa é o estilete. Esse meu estilete aqui, gente, ele é um estilete que eu comprei numa papelaria comum. Eu cheguei e pedi o estilete. Por quê?
O mais importante do estilete é a lâmina, tá? A lâmina eu gasto bastante. Mas a capinha, que é onde a gente segura para cortar, pode ser de qualquer preço. Ele é bem facinho e existem estiletes mais fininhos ainda do que esse meu aqui. É que eu gosto de um estilete mais grosso, por isso eu comprei esse. Mas na época não foi R$10 esse aqui, tá? Então, o mais fino ele acaba sendo mais barato ainda. Mas o estilete ele é muito interessante para a gente cortar do mesmo tamanho, vários papéis. A régua a gente usa muito para medir também, né? Não só para apoiar, para cortar, mas também para medir. E algo que também é muito importante no scrapbooking é a tesoura. Tá, mas eu não posso então fazer um scrapbooking sem tesoura? Claro que você pode. Você pode, de repente, pegar o papel que você queira aí, no caso, um papel de presente ou outro papel qualquer, e você pode ir rasgando na mão. Ele vai ter um efeito diferente e vai ficar muito bonito também, tá? Você pode ir, olha, rasgando com a mão o papelzinho. Dá um efeito diferente. A gente costuma dizer que é o distress. O que é distress? Quando a gente quer um efeito diferente na borda de um papel, a gente corta, o corte ele fica bem certinho. Igual esse aqui, olha. Vocês estão vendo essa bordinha aqui, como ela é lisinha? Então, para eu fazer o famoso distress, esse aqui, olha, foi cortando na mão. Eu faço isso aqui com a tesoura, olha. Eu pego a tesoura e vou passando na bordinha do papel. Olha como é que a bordinha do papel vai ficando. Ó. Ela vai ficando, parece que envelhecida, desgastada. E dá todo um charme. Então, a gente pode usar a tesoura não só para cortar, mas também para fazer esse desgaste no papel. Esses são os materiais mais básicos. Ah, esqueci de uma coisa muito importante, que é a cola. Essa aqui eu tirei até o nome dela. Mas a gente pode usar qualquer cola. No scrapbooking, se você vai usar fotos, a gente aconselha a usar uma cola específica para scrapbooking, tá? Talvez na sua cidade não tenha, como aqui na minha não tem. Eu preciso comprar ou pela internet ou quando eu vou na capital do estado. Eu moro no Mato Grosso do Sul e aí quando eu vou a Campo Grande, lá tem papelarias, tem não só papelarias, mas lugares específicos que vendem material de scrapbooking. Então eu compro cola para scrapbooking. Mas então eu não vou poder fazer. Nada te impede de fazer, tá? Você pode usar uma cola escolar. Por que normalmente a gente não gosta muito de cola escolar? Normalmente artesão não gosta muito de cola escolar. Pelo seguinte, a cola escolar ela tem uma quantidade muito grande de água. Então ela é bem líquida. E quando você põe no papel, a gente usa muito pouca cola no scrapbooking, porque querendo ou não, é papel. Papel com umidade não se dá muito bem, então a gente já usa bem pouco. E a cola escolar, mesmo colando, ela tem muita quantidade de água. Uma cola que eu uso bastante aqui é essa aqui, olha, a Cascorês, tá? Eu já compro, olha só o tamanho da embalagem da cola. Por quê? Porque eu tenho essas pequenininhas que tem o bico menor, que sai menos cola, porque o bico dessa aqui, ele é um corte grande, sai bastante cola. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho essas embalagens pequenas para colocar a dessa embalagem maior, o conteúdo dessa embalagem maior. Então, você olha assim, mas é uma cola escolar. A embalagem é de uma cola escolar, mas o conteúdo é a cola da Cascorês. Outra cola que eu tenho gostado muito para usar em scrapbooking é a cola pano, tá? Então eu acho que dá um resultado bem legal também. Essa cola pano é barata, ela também tem bem pouca água, ajuda bastante na colagem. São opções que você tem para fazer o seu scrapbooking aí. Claro que existem materiais
mais específicos para o scrapbooking. Por exemplo, quando eu comecei a fazer scrapbooking, eu usava uma tesoura dessa aqui para fazer o meu scrapbooking. Só que depois eu vi que eu gostava realmente disso. E então eu adquiri uma tesoura específica. A minha tá toda detonada, olha só. Por quê? Porque eu uso bastante. Essa é uma tesoura de precisão. Ela corta até a pontinha dela, o biquinho dela aqui, ela corta, tá? E você vê uma diferença enorme na hora de cortar o papel. Ela é macia, é gostosa de usar, não tem como explicar, é só você usando. Mas se eu te aconselho a comprar agora, não. Sabe por quê? Essa tesoura é bem cara, tá? Ela hoje deve estar num valor acima de R$100. E não como eu falei, você não vai deixar de fazer o scrapbook porque você não tem uma tesoura dessa. Uma tesoura comum você usa muito bem. Por que eu comprei aquela? Porque a minha demanda é bem maior. Então a tesoura de precisão me ajuda na produção dos meus trabalhos, tá? Assim como também papéis. Hoje em dia no Brasil, a gente tem várias designers, professoras, elas também são professoras de scrapbooking, que criaram papéis bem específicos. Por exemplo, a gente tem papéis. O tamanho do papel normal de scrapbooking é esse aqui, tá, gente? 30,5 por 30,5. Ele vem normalmente com uma bordinha aqui embaixo. Ele vem com uma bordinha aqui embaixo, tá? Essa bordinha a gente tira e usa, que é um diferencial que eu vejo nas nossas designers brasileiras. Elas, de um lado desse papel, vem a referência do papel, olha, esse aqui é da Dani Pérez, tá? Ó, aqui vem toda a identificação do papel. E do outro lado, eu posso usar a tarjinha para enfeitar outros projetos, ou até mesmo o próprio projeto que eu queira, eu posso tirar o pedacinho e usar. Olha só que lindo que é esse papel. A Dani Pérez também é uma designer brasileira. Se ela tem só esse? Não. Ela tem vários papéis maravilhosos, olha. E o interessante é que, se por um lado, de um lado do papel, você pode colar em cima, do outro lado você pode recortar, tá? Hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, a Juju Scrapbooking, ela também faz papéis do tamanho de folha sulfite pra gente usar, porque às vezes, muitas pessoas, eu não quero trabalhar com um álbum desse tamanho, fazer um álbum, uma página nesse tamanho, é muita coisa para colar. Então, se você já tira um pedaço do tamanho de uma folha de sulfite, você já consegue diminuir bastante seu trabalho. Pode não parecer, mas... E aí, a Juju Scrapbooking, ela já tá fazendo também papéis tamanho A4, que é um pouco menor que esse aqui. Uma outra designer que eu gosto muito é essa marca aqui. Opa, tá até ainda na embalagem aqui. Que é a Jutonin. Ela tem a Goods, que também é uma marca brasileira. E é isso que eu falo com vocês, olha. São palavrinhas, textinhos em português. Tem em inglês? Tem em inglês. Mas a maioria é em português e a gente pode usar bastante. Olha que fofura. Esse aqui é Gratidão e Deus. Olha que lindo o papel, com os bichinhos, com casinhas. Então, as nossas designers não devem em nada para as designers internacionais. Algo que a gente usa muito em scrapbooking, como eu mostrei em alguns vídeos anteriores, são os relevos, tá? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver o relevo aqui nesse espaço. Por que fica com relevo?
Tem uma fita de espuma que é chamada de fita banana. Por quê? Porque ela é branquinha por dentro, mas o que a gente chama de liner, que é a parte plástica que a gente tira, o papelzinho que a gente tira, ele é amarelinho. Então o pessoal chama de fita banana. Na realidade é uma fita dupla face de espuma. Eu tenho notado que ultimamente as que eu tenho tido acesso, elas descolam muito. Então das duas uma, ou você pega a fita de espuma, mesmo ela colando, mas tá colando ainda, mas mesmo assim você passa um pouquinho de cola nela, coloca, depois você tira essa capinha dela, passa mais cola para colar onde precisa, ou você pode usar pedacinho de EVA, também passando a cola de um lado e do outro, pedacinho de papel paraná, pedacinho de caixa, e aí você corta do tamanho que você precisa e você passa a cola de um lado e do outro. Ultimamente eu tenho feito assim, não com EVA, mas com pedacinhos de caixa, com pedacinho de papel paraná, eu tenho usado. Vários desses materiais, vocês viram, dá pra gente usar tranquilamente o material que a gente tem em casa. Algo também que as pessoas usam bastante, não só no scrapbooking, mas também em vários outros artesanatos que eu já vi, é a base de corte. Normalmente, de um lado, ela é medida em centímetros, esses quadradinhos, cada quadradinho desse é 1 centímetro, e do outro lado, ela é em polegadas. Por que que normalmente é feito assim? Porque fora do Brasil, as pessoas usam muito polegadas. Então, fazem centímetros para quem trabalha com centímetros e polegadas para quem trabalha com polegadas. Inclusive, várias scrappers brasileiras gostam de trabalhar em polegadas porque se acostumaram. Como aprenderam já há muito tempo e veio aprendendo assim em polegadas, já se acostumou a trabalhar em polegada e por todo o material importado que vem, ele é em polegada, tá? Então, tem o lado da polegada e tem o lado do centímetro pra gente usar. Por que que a gente usa essa base? Pelo seguinte, vocês lembram que eu falei que um dos materiais importantes no scrapbook é o estilete? Então, exatamente por isso a gente procura ter uma base, tá? Necessariamente você não precisa ter uma base igual a essa, de tal marca, qual marca e tal. Necessariamente não precisa. Claro, isso aqui ajuda e muito, porque já tá tudo contadinho aqui, é super fácil da gente se achar aqui. Mas você não precisa ter. A importância maior da base é por causa do corte com estilete, pra gente não sair por aí estragando as nossas mesas, as superfícies da nossa casa. Isso aqui é madeira, essa minha prateleira. Se eu quiser cortar alguma coisa aqui com estilete, eu vou estragar a minha prateleira. Por quê? Porque vai ficar lá com um corte de estilete. Então, é aconselhável que você corte em cima, se você não tiver a base de corte, que você corte em cima de um pedaço de vidro. Pode ser um piso, tá? Se você tiver. Pode ser em cima de uma pia que seja de inox, de mármore, do que for, mas que você use o estilete numa superfície que você não vai estragar. Ou se você tiver aí um pedacinho de madeira específico só para você cortar, eu tenho aqui também, antes de ter a minha base de corte, eu fazia assim. Eu tinha um fundo de um armário, que o armário estragou e tal, a gente ficou. O que que eu fiz? O fundo do armário atrás é uma madeirinha fininha, né? Eu peguei um pedaço dele, cortei um pedaço do armário, porque o armário ia fora, não tinha como consertar, arrumar, e eu não ia dar para ninguém um negócio que não presta. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aquela partezinha de trás do armário, tirei, cortei um pedaço, e aí eu fazia assim, eu apoiava aquela madeira em cima da minha mesa, colocava o papel que eu ia cortar, se fosse a cartolina, o papel color 7 que a gente encontra em papelaria, eu usava ali, cortava e não estragava a minha mesa. Bem, gente, espero que vocês tenham entendido depois de tanto falar. O principal no scrapbooking é o papel, mas a gente também
precisa de tesoura, cola, régua, estilete. São materiais muito, muito importantes para a gente usar. Precisa ser material de marca tal, X ou Y? Não. Os materiais que você tem aí na sua casa, tesoura escolar mesmo, você pode começar usando os materiais que você tem aí na sua casa. Tenho certeza que vão sair trabalhos maravilhosos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te esclarecido um pouco mais a respeito do que é scrapbooking, que não é um bicho de 7 cabeças. O scrapbooking nada mais é do que um álbum divertido, bonito, de recortes de papel, ou um caderno divertido, um diário bonito que a gente faz com recortes de papel. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui nos comentários, lá no meu Instagram. No Instagram eu entro todos os dias. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, é só ir lá pro Instagram, manda um direct que a gente conversa e eu te explico. Combinado? Vou ficando por aqui. Um beijinho e fique com Deus.